106. Regressor Instruction. Capítulo 526. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Honestamente, não esperava que ele chegasse aqui tão rapidamente. Kim Sung deve ter corrido muito rápido, pois chegou aqui antes mesmo dos meus guardas. Se ele é mais rápido que meus guardas, eles são inúteis, não? Ele deveria apenas mandá-los para as masmorras. Kim Sung estava ofegante e coberto de suor. Acreditaria se ele dissesse que correu a toda a velocidade, pois chegou até aqui antes mesmo de eu terminar de gritar. Não posso deixar pensar que haviam lançado um feitiço em mim que informaria assim que eu fosse atacado. Enfim, Kim Sung parecia um fazendeiro que de repente estava passando por uma colheita ruim, e sua franzida me assustou. Temia que ele se jogasse em mim, então falei apressadamente. Ele me encarou com desconfiança. Pude ver que não perdia a razão. Tenho certeza de que percebeu isso antes mesmo de eu começar a falar. Minha aparência mudou e estava usando a meia máscara, mas minha expressão é diferente. A marca registrada de Doon Ki-young era seu sorriso maligno e olhos loucos. No entanto, tudo que Kim Sung podia ver agora era minha expressão confusa e meus lábios, que tremiam de medo. Também o encarava com olhos arregalados como se não tivesse ideia do que estava acontecendo. Com frequência, diziam que parecia uma raposa ou uma cobra, mas isso não significava que meus olhos não pudessem se parecer com os de um coelho. Decidi fazer uma cara inocente, aparentando não fazer ideia do que estava acontecendo e em que tipo de situação estava. Imitei um peixe-lua vulnerável para parecer o mais fraco possível. Sr. Ki-young, é mesmo você? Sim. Ele ainda não parecia acreditar em mim. Ele parecia aliviado e confuso ao mesmo tempo. É mesmo você, Sr. Ki-young? Ele perguntou novamente. Sim, sou eu mesmo. Como está sua cabeça? Não tenho certeza. Estou confuso e um pouco assustado. Não sei por que de repente fiquei assim. Não sei mesmo. Por agora não use sua mana. Não faça nada. Apenas fique onde está. Mas essa máscara, ele apontou. Também não sei. De repente não consigo enxergar com um dos meus olhos. Tentei tirá-la, mas não consigo. Tenho certeza que ele está surpreso. Ele correu após ouvir meu grito, mas encontrou Doon Ki-young em vez de mim. Além do mais, Ki-young da luz ainda estava consciente, então, sem dúvida, é uma situação desconcertante para ele. Certamente que ele está com dor de cabeça, pois não tinha ideia de por que de repente me transformei em Doon Ki-young e como estava consciente mesmo depois de me tornar Doon Ki-young. Kim Sung andou apressadamente na minha direção. Ele colocou as mãos em meu ombro e olhou profundamente para mim. Ele estendeu a mão para tentar remover a meia máscara, mas quando fingi estar com dor, sua expressão ficou séria e confusa. Porém, sua confusão não durou muito, já que ele começou a gritar com a Lei Ji, que no momento, tremia de medo. Que diabos aconteceu? Parecia que ele também havia aprendido a habilidade passiva de culpar os outros quando ainda era um adolescente jogando em um PC Bang. Não sei. Ele de repente agarrou a cabeça enquanto estávamos conversando. Não é culpa dela, Sr. Sung. Também não sei por que isso aconteceu. Maldição. Kim Sung mordeu os lábios, desconcertado. Ele me olhou com um brilho triste nos olhos e descrença. Ser quem está e não deixem ninguém entrar aqui. Chamem a senhorita Yeong e a senhorita Helena imediatamente. E senhorita Ji, vamos conversar, ordenou Kim Sung. O quê? Quero que você me conte exatamente sobre o que vocês dois estavam conversando e o que você disse no momento em que entrou até agora. Entendo. Na verdade, há algo que está me incomodando um pouco, disse ela. Maldição, maldição. Não é culpa dela aí, por favor, não a repreenda muito. Tenho certeza que ela também ficou surpresa. Foi muito repentino. Entendo. Então, por favor, deite-se na cama. Por favor. Ah, realmente não queria fazer isso. Ele estava pulando com um olhar frustrado. Bem, ele não estava realmente pulando, mas posso ver que ele estava verdadeiramente ansioso. Ele não era como aquelas pessoas que roem as unhas ou movimentam os braços quando estão ansiosas, mas posso dizer que ele estava realmente ansioso e chateado. Sun Yeong, Helena e Jungayan logo chegaram, e o cômodo logo estava cheio de barulhos novamente.
Kim Sung saiu do cômodo com a Lei Ji, me deixando com Helena, Sun Leong e Jung Gayan. Fiquei preocupado com o que eles iriam conversar, mas sou extremamente familiarizado com a Lei Ji, então ela provavelmente estava dizendo algo como: o Sr. Keong está sofrendo. Ele está realmente frustrado, e parece que ele está desconfiado de algo. Ele estava falando sobre como estava ansioso porque sentia que todos na guilda estavam o enganando, e foi quando ele de repente agarrou a cabeça. Além disso, a máscara apareceu sozinha em seu rosto, e a cor de seu cabelo mudou. Eu realmente pensei que ele era Dron Keong a princípio, mas fiquei surpresa porque ele ainda era definitivamente Keong da Luz. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, você chutou a porta. É isso. Tenho certeza de que ela estava acrescentando algumas coisas à conversa, como a forma como minhas emoções negativas acabaram explodindo, o que me transformou em Dron Keong. Claro, ela provavelmente diria que minha aparência foi a única coisa que mudou. Enfim, eu tinha certeza de que Lei Ji estava se saindo bem. Enquanto isso, Helena e Sun Leong faziam o melhor para descobrir como me transformei em Dron Keong. Jungayan me encarava nervosamente. Fiz um gesto para Jungayan para informá-la que eu estava bem, mesmo que estivesse visivelmente lutando. O cômodo ficou caótico e pude ouvi-las conversando quando perguntei: Senhorita Helena, o que aconteceu? Está tudo bem. Você não precisa se alarmar demais. Não é culpa sua, Sr. Lei Keong. Está tudo bem se eu der uma olhada em seu corpo. Gostaria de ver se ainda há poder divino remanescente. Poder divino, minha bunda. Não há mais nenhum poder divino em mim. Tenho certeza de que Helena não conseguia sentir nada além de uma mana sombria e tenebrosa. Sun Leong estava fazendo o seu melhor para encontrar uma maneira de me transformar de volta em Keong da Luz, mas não havia como ela encontrar uma maneira. Por favor, por agora acalme-se. Você não precisa ficar nervoso, disse Helena, mas ela parecia ser a mais nervosa de todos aqui. Por que ele está de repente? Ela até começou a chorar. Helena continuou a aplicar seu poder divino em mim, esperando que isso fizesse efeito, mas era inútil. Eu não recuperaria o poder divino que possuía como alquimista da luz, a menos que ativasse a troca de classe. Na verdade, Helena soltou minha mão em choque quando tremi como se estivesse sentindo dor. Sun Leong estava me examinando para ver se havia algo de errado com meu corpo, e suspirou aliviada ao perceber que não havia nada de errado comigo fisicamente. Contudo, sua expressão também se tornou sombria. Durante esse tempo, Kim Sung e Lei Ji finalmente voltaram. A expressão de Kim Sung melhorou um pouco, então parecia que sua conversa com a Lei Ji correu bem. Não tenho certeza do que ela disse, mas ele parecia estar pensando profundamente, o que me fez sentir mal. Como foi, senhorita Helena? Perguntou Kim Sung. Não tenho certeza também. Nunca vi nada assim. Seu corpo está rejeitando o poder divino, mas ele ainda está consciente. A única coisa que podemos fazer agora é esperar e ver. Senhor Sung, há algo errado? Não, não há nada de errado, Sr. Keong. E levante a cabeça. Você ainda não é Dron Keong. Não precisa ficar confuso. Eu vou resolver isso, não importa o que. Senti orgulho dele por seu comentário confiante, mas como ele poderia resolver esse problema quando também estava ansioso? Olhei para Lei Ji e depois de pensar que talvez fosse melhor encerrar as coisas aqui, mas ela parecia não querer que isso acabasse aqui. Acho que será melhor se formos para o Vaticano, sugeriu Kim Sung. O que você? Tenho certeza de que poderemos descobrir mais se formos para lá. No meu estado atual, não temos outra escolha. Precisamos fazer algo a respeito, mas não temos noção. Papa Basel gosta muito de você, e vendo que está recebendo o amor da deusa Benigore, Papa Basel com certeza o ajudará. No pior dos casos. Ponto. A guilda Cisne Negro também vai dar uma mãozinha, interrompeu Lei Ji. Obrigado. E então, senhorita Yan? Não, mestre da guilda. Essa é uma decisão perigosa. Eu pessoalmente não recomendo usar magia para fazê-lo suportar o choque desse feitiço. Acho melhor viajarmos devagar de carruagem, interrompeu Sun Yeong. Dei um polegar para cima para ela porque era algo que Lei Ji tinha que dizer. Todos assentiram quase ao mesmo tempo. Eles concordaram em ir para o Vaticano para que eu pudesse ser examinado de perto. Me perguntei se isso era um plano ousado e enorme quando eu só queria escapar do cômodo,
Então não posso deixar de me perguntar se isso era necessário ou não. Contudo, realmente não me importa, contanto que o resultado desejado fosse alcançado. Parecia Drone Kilong, mas é bem incrível que Kilong da Luz estivesse no controle. Kim Sung deu algumas ordens aos guardas antes de me ajudar a levantar. Eu definitivamente poderia andar sozinho, mas decidi usá-lo como apoio, pois era mais confortável para mim. Logo os preparativos foram feitos, e os guardas cercaram nossa carruagem como veículos de escolta em volta do carro do presidente. Provavelmente, os guardas subordinados receberam ordens para não olhar para mim, pois apenas Park Lian e os outros líderes poderiam olhar para mim. Na verdade, um deles se aproximou do Kim Sung. Kim Sung me entregou a Jungayan, e enquanto Jungayan me levava para a carruagem, ouvi a voz de Kim Sung atrás de mim. Nunca mais diga isso. Olhei para trás e vi Kim Sung falando enquanto franzia a testa. Não tenho certeza do que estava acontecendo, mas um guarda de raciocínio lento provavelmente sugeriu me amarrar para que eu não pudesse me mover. Era uma sugestão razoável, pois eu poderia causar muito dano se de repente perdesse a cabeça. Entretanto, Kim Sung parecia não querer me amarrar. Eu estava usando a máscara de Doon Kilong, mas minha mente ainda era de Kilong da Luz. Mas ele me trancou em um cômodo. Me amarrar não era permitido, mas me confinar era permitido? Vê, você está bem, Opa? Perguntou Jungayan. Sim, acho que estou bem. Não precisa fazer isso, Ayan. Meu poder divino desapareceu, mas estou bem. Era uma situação caótica, então as pessoas ao meu redor estavam confusas. Kim Sung provavelmente achava que ninguém podia vê-lo porque eu o via agarrando a cabeça enquanto aparentemente não estávamos olhando. Ele se recuperou rapidamente e se arrumou antes de entrar na carruagem. Estava sorrindo, mas posso ver que ele estava se forçando a sorrir como se nada estivesse errado. Não se preocupe. Tenho certeza de que não é nada. Ele sorria sem jeito para me tranquilizar. Regressor Instruction capítulo 527. Os outros também estão vindo. Eles não estavam na mesma carruagem que eu, mas é altamente provável que estivessem atrás de mim. A decisão foi tomada de repente, e não teríamos sido capazes de sair imediatamente se ele tivesse decidido esperar pelos membros do grupo que ainda estavam realizando missões para a guilda. No entanto, tenho certeza de que eles farão o melhor para nos encontrarmos na capital. Tenho certeza de que eles estavam pensando no cenário mais pessimista que Leiji provavelmente mencionou, pois pareciam estar pensando em reunir toda a força da guilda. Claro, as chances são próximas de zero, mas Kim Sung estava sendo cauteloso a cada passo. Porém, a razão pela qual ele decidiu não andar na mesma carruagem que eu provavelmente é Provavelmente porque ele quer que eu saiba que isso não é grande coisa. É um pouco engraçado como ele estava agindo calmamente apesar de ter feito um alvoroço antes. Ele estava agindo como se não fosse nada e que isso seria apenas uma curta excursão. Entretanto, seus olhos tremiam. Foi difícil fingir que ainda não tinha percebido seus verdadeiros sentimentos. O coração de Helena estava fraco, e toda vez que sentia vontade de chorar, ela saía e só voltava depois de terminar de chorar. Jungayan parecia extremamente ansiosa. Ela coçava a cabeça ou mordia os lábios. Kim Sung deve ter dito algo a ela, pois ela se sentou ao meu lado e começou a falar sobre assuntos positivos. Infelizmente, ninguém estava realmente ouvindo-a, e na verdade era um pouco estranho ouvi-la porque ela continuava gaguejando. Dos 4 que entraram na mesma carruagem que eu, Sun Yong era melhor em esconder suas emoções. Ela estava silenciosamente cumprindo seu trabalho, e mais uma vez, me convenci que ela era a mais madura de todos aqui. Não tenho certeza se os seus estavam me ajudando, mas de repente comecei a sentir febre assim que a carruagem partiu. Uau! O corpo humano é certamente interessante. Estou com dor. Estou com dor. Estou com dor. Estou desconfortável. Estou desconfortável. Estou desconfortável. Repetia para mim mesmo, e realmente senti dor. A dor não era suficiente para eu suar muito ou arfar, mas meu rosto estava pálido por causa de uma leve dor de cabeça. A dor de cabeça poderia ser curada com poder divino, mas todos achavam que minha dor de cabeça estava relacionada ao poder divino que Helena havia usado, então ninguém queria usar sua magia em mim. A única coisa que podiam fazer era me observar. Kim Sung estava em uma conversa séria com Helena e Leiji, e ele apareceu novamente quando a carruagem começou a se mover.
Ele estava trabalhando duro, então fiquei grato a ele. Na perspectiva dele, é compreensível. Ele era o único que poderia lidar com Dron Quixote, e se ele reaparecesse, era responsabilidade de Kim Il-sung cuidar de Dron Quixote. Tenho certeza de que ele colocou essa responsabilidade sobre seus ombros. A única coisa que posso fazer é fingir que estava fraco. Sim, a melhor coisa que eu poderia fazer aqui era ser um herói em uma situação trágica. Como você está se sentindo? Perguntou Kim Il-sung. Não tenho certeza. Minha cabeça dói um pouco se algo der errado. Não, não é tão sério. Logo chegaremos ao Vaticano, então, por favor, aguente até lá. Não precisa ficar preocupado ou confuso. Não é grande coisa. Tenho certeza de que é apenas uma simples maldição. Mas agora, apenas fiquei um pouco surpreso. Só isso. Então, por favor, durma. Você só dormiu por 10 minutos. Pare de me olhar com tanta tristeza. Você está me deixando triste também, cara. Lágrimas de crocodilo encheram meus olhos, e ele agarrou minha mão com firmeza. Tenho certeza de que não é nada sério. O que o preocupa não vai acontecer, Sr. Quixote. É mesmo? Então, por que você está sorrindo tão amargamente como se estivesse dizendo isso para si mesmo, e não para mim? Você não sabe o básico, cara. Tenho certeza que até Sun Leong achou isso estranho, pois estava dobrando o cobertor que já tinha dobrado. De fato, Kim Il-sung não é um bom mentiroso. Ele fingia que estava bem, mas parecia que tinha uma habilidade passiva de parecer triste sempre que estava triste. Ele parecia um cãozinho preocupado e abandonado. É fácil deduzir seus pensamentos porque ele não conseguia manter um rosto de pôquer. Enfim, era um pouco ridículo como cercaram a carruagem com uma cortina. Eles provavelmente estavam pensando que tinham que esconder a verdade porque as coisas poderiam ficar mais perigosas se confessassem. Eles com certeza estão tendo uma dor de cabeça. Tenho certeza de que Kim Il-sung já tinha ouvido a fonte de minhas emoções negativas por meio de Lei Ji. Havia uma chance de ele se culpar por ser parte da razão pela qual Dron Quixote reapareceu. Ainda assim, ele não podia realmente dizer nada. Kim Il-sung não era um psicopata que diria ao jovem cordeiro confuso e assustado, Lei Quixote, que a cidade estava em ruínas por causa dele. Afinal, isso era algo que o invocador de demônios Jin Cheong ou o adorador de demônios dito Sota fariam. No final, Kim Il-sung decidiu esconder a verdade, e fiquei preocupado que ele tivesse um colapso mental mais uma vez, mas essa minha boca astuta começou a falar novamente. Decidi falar parecendo ansioso e ignorante, pois era o certo a fazer. Este era o melhor momento para dar o golpe final. O resultado foi basicamente decidido quando cobriram as janelas. Olhei para a janela coberta por uma cortina preta com a expressão mais triste possível, e ouvi sua voz nervosa. Se você estiver desconfortável com alguma coisa, por favor me diga, não importa quão pequena seja, Sr. Quixote. Bem. Sim. Você pode abrir as cortinas. Gostaria de deixar entrar um pouco de luz aqui. Ponto. Ponto. O que mais ele poderia dizer? Kim Il-sung abaixou a cabeça. Ele estava entre a espada e a parede. Ele não podia mostrar nem esconder a realidade de fora, mas me senti um pouco mal porque ele parecia estar realmente angustiado com sua decisão. É por isso que você não deveria mentir, cara. Pequenas mentiras levam a grandes mentiras, e grandes mentiras levam a mentiras ainda maiores. Não se pode esconder o óbvio, e não se pode continuar ignorando a verdade. Não tinha passado muito tempo desde que pedi para abrir as cortinas, mas sua expressão em constante mudança me mostrou seus verdadeiros sentimentos. No final, Kim Il-sung optou por permanecer em silêncio, e foi então que ouviu minha voz desanimada. Eu sabia. Você está escondendo algo. Kim Il-sung permaneceu em silêncio. O que você? Kim Il-sung me interrompeu. Não é nada disso. É só. É difícil te mostrar agora. Como eu disse antes. Sorri amargamente e perguntei. Você não precisa dar desculpas, Sr. Il-sung. Está relacionado à minha aparência atual? Ele permaneceu quieto e abaixou a cabeça. Ah, fiz algo de errado? Não, não é isso. Você não fez nada de errado, Sr. Quixote. Isso é a única coisa da qual tenho certeza. Então, só você terá problemas lidando com isso sozinho. Isso é tudo. Eu realmente não me lembro. Ponto.
Não me lembro, mas consigo lembrar cenas fragmentadas. Não consigo entender completamente e parecem irreais. Edifícios destruídos, demônios escalando o muro e as ruínas da cidade. Vi dialogia também, e havia gritos demoníacos. Você teve um pesadelo. Não pense neles agora. Por favor, eu imploro, ele interrompeu. Você me confinou porque sou perigoso. Não, isso não é verdade. Você temia que eu pudesse começar a machucar as pessoas. Não, não é isso. Na verdade, é o oposto, ele me corrigiu. Pode ser honesto comigo. Estou te dizendo a verdade. Esta não é minha intenção, Sr. Keelong. Entendo que você está confuso, por favor, não pense sobre isso. Como posso não pensar? Ponto. Como? Ponto. Como posso não pensar nisso? Minha voz tremia com tantas emoções que até fiquei surpreso ao ouvi-la. Kim Sung me encarou ansiosamente, e parecia que tudo estava acabado. Sinto que as coisas terminaram muito facilmente. Meu plano de expressar meu pesar com calma acabou sendo melhor do que agir como se tivesse sofrido um choque mental. Seria bom ver o mundo lá fora e, apesar do início ter sido um pouco complicado, as coisas estavam correndo melhor do que eu pensava. Obviamente, falei novamente, mas com uma voz mais determinada. Por favor, abra as cortinas. Mas, abra as cortinas. Por favor. Neste ponto, seria difícil para Kim Il-sung esconder a verdade. Pude ver muitas emoções diferentes em seus olhos enquanto mordia os lábios e abria a cortina. Ah! A cidade estava em ruínas e tão devastada que me senti muito mal. Pensei que eles estavam quase terminando de restaurar a cidade, mas parece que não é tão fácil assim restaurar uma cidade inteira. Pensei que eles iriam construir os edifícios rapidamente usando feitiços mágicos, mas não parecia ser o caso. Contudo, parece que Kim Il-sung não estava mentindo para mim. Pude ver traços de energia demoníaca pairando no ar dentro da cidade. Imagino que essa provavelmente seja a razão pela qual estavam tendo dificuldades para restaurar a cidade. Tudo estava destruído. A alta torre do relógio e a praça da cidade haviam sumido. Não pude ver nenhum aventureiro ou habitante, e a cidade realmente parecia abandonada. Parecia que o ambiente natural também havia sido afetado. A exuberante e bela floresta estava coberta por uma substância viscosa e pegajosa que estava apodrecendo, e o lago azul não estava mais azul. A tonalidade do céu também parecia um pouco diferente. Finalmente me dei conta que o dano sofrido por Lindeu devido à crise era maior do que eu jamais imaginei. Kim Il-sung me olhou nervosamente, e os outros não eram muito diferentes. Quietamente olhei pela janela, como se não quisesse perder o cenário que passava rapidamente. Não é sua culpa, disse Kim Il-sung. Ponto. Obviamente, ele derramou lágrimas transparentes, inocentes e culpadas. Não respondi a ele porque precisava manter minhas emoções atuais. De vez em quando, meus ombros tremiam, e não demorou muito para um eco silencioso preenchesse a carruagem. Regressor Instruction capítulo 528. Com licença, Sr. Keelong. Se você estiver se sentindo bem, que tal comer algo? Sugeriu Kim Il-sung. Não, não tenho apetite. Por favor, Sr. Keelong. Ontem você mal comeu, Sun Yeong. Opa, vamos comer juntos, disse Jungayan. Estou bem. Mas ainda. Deixe na entrada, comerei assim que tiver vontade. Está bem. O clima mudou completamente, e não posso deixar de reconhecer que o pensamento detestável de Lei Ji estava certo. Kim Il-sung estava sofrendo, pois a verdade que ele havia tentado esconder foi revelada da pior maneira. Tenho certeza de que ele está pensando em muitas coisas. Tenho certeza de que, além de pensar em seu erro, ele também está preocupado com minha saúde mental. Kim Il-sung viveu uma vida altruísta em sua vida passada, então tenho certeza de que ele percebeu agora que não era minha culpa que acabei me tornando um vilão que causou muitos danos ao continente. Ele estava preocupado que eu fizesse algo extremo. Afinal, não seria estranho se eu me machucasse ou tivesse um colapso mental. Falei para eles que queria ficar sozinho, mas Kim Il-sung vinha me checar a cada 3 minutos, e isso partia meu coração. Certamente parecia vidro frágil aos seus olhos, e isso não é tudo. Se você mentir, tem que fazer o melhor para não ser pego mentindo, Il-sung. Sua mentira não durou muito, mas ainda era uma mentira. Ou seja,
Ele provavelmente estava preocupado com como eu receberia o fato de que ele me enganou. Certamente estava preocupado com o que eu pensava dele agora. Claro que o mistério por trás da minha transformação e minha saúde mental tinham prioridade sobre qualquer outra coisa, mas é inegável que ele me enganou. Uma parte dele provavelmente estava pensando algo como: e se ele estiver profundamente desapontado com a Guilda Azul e comigo? Se isso fosse verdade, então tenho certeza de que ele faria o possível para resolver o problema. Me sinto mal pelos membros da guilda porque eles estavam definitivamente sofrendo no momento, mas era isso que eu queria. Uma escapatória digna de um polegar para cima. Mesmo que eu quisesse voltar para aquele cômodo, tenho certeza de que não me permitiriam. E decidi testar por conta própria. Senhor Unsung. Sim. Sim, Sr. Kilong. Já vou. Ah, algo que você precisa. Acho que é melhor voltarmos. Espere. Por favor, peça para a carruagem retornar. Ponto. O que há de errado com ele? O que há com sua expressão? Será que ele realmente vai fazer a carruagem retornar? Por favor. Derramei lágrimas de crocodilo, e foi quando obtive a reação que queria dele. Sr. Kilong, eu sei com o que você está preocupado. É disso que estou falando, droga. No entanto, o que você está preocupado jamais acontecerá. Não, mesmo que aconteça, vou impedir, então não se preocupe muito. Você não é perigoso, Sr. Kilong. Pelo menos, é assim que eu sinto. Mas, por favor, confie em mim. Confie em si mesmo tanto quanto confia em mim. E foi basicamente assim. Quem seria louco o suficiente para aprisionar alguém novamente quando essa pessoa já se trancou em seu cômodo porque não conseguia confiar na outra parte dele? Se Kim Il-sung decidisse lidar com a situação dessa maneira, então ele definitivamente veria um Lee Ki-long mentalmente instável. Kim Il-sung sabe que Do-hwan Ki-long retornaria se minhas emoções negativas conseguissem me consumir, então ele definitivamente faria o possível para me impedir de ir para um lugar sombrio. É sua vez de retribuir da mesma forma. É apenas uma suposição minha, mas posso sentir que sua confissão estava próxima. Ele tem sido atencioso comigo nos últimos 20 dias porque tinha medo que eu tivesse um colapso mental, mas a situação mudou. O protagonista tinha que dar coragem ao personagem coadjuvante desesperado. Ou seja, Kim Il-sung precisava me dar uma razão para continuar vivendo. Como salvar o continente juntos? Ele também poderia me dizer que precisava de mim. Enquanto estávamos em sua consciência, ainda recordo claramente que tínhamos falado sobre isso antes, então tenho certeza de que estava na hora de conversarmos sobre isso novamente. O problema é quanto tempo vai levar. Provavelmente não levará muito, mas não importa o que, definitivamente garantiria que ele confessasse que era um regressor. É o mesmo para tornar Do-hwan Ki-long conhecido do público. Me senti como um idiota por não pensar no típico clichê de controlar a escuridão dentro de mim. Revisei meu plano e pensei em como precisava mostrar um pequeno grupo de pessoas que eu podia controlar esse poder até certo ponto, e seria ainda melhor se Benigori pudesse atestar isso. Tenho certeza que as pessoas ao meu redor me desencorajariam de usar isso, mas personagens em uma posição semelhante geralmente teriam uma penalidade crítica em troca de usar um poder oculto. As penalidades críticas geralmente eram algo como sacrificar um de seus membros para ativar o poder, ou você eventualmente seria consumido pela escuridão se continuasse usando. Queria que as coisas parecessem mais realistas, então eu tinha que fazer isso. Certamente as pessoas ao meu redor ficariam ainda mais preocupadas comigo. Bem, Lee Ji fez questão de incluir sua cobiça pessoal neste plano, mas não me importava, desde que o resultado fosse excelente. Na verdade, eu até receberia de braços abertos. Enquanto imaginava alegremente o resultado do meu plano, Kim Il-sung falou cautelosamente mais uma vez. Vamos chegar ao Vaticano em breve. Não sei por que você não pode voltar ao seu estado original, mas tenho certeza de que eles podem nos ajudar. Então, por favor, não diga o que você disse mais cedo tão facilmente. Ponto. E eu gostaria de pedir desculpas sinceramente pela decisão desnecessária que tomei, acrescentou Kim Il-sung. Não, não precisa se desculpar, Sr. Il-sung. Provavelmente teria tomado a mesma decisão se estivesse no seu lugar. Você fez a coisa certa. Realmente não é assim. Não estou tentando culpá-lo, então você não precisa ficar assim.
Entendo completamente que você não tinha outra escolha. Sua expressão me incomodou, então terminei como se estivesse deixando para trás o pequeno fardo que eu carregava no coração. Enquanto isso, a carruagem finalmente diminuiu a velocidade. Em outras palavras, estávamos entrando na capital do sagrado país democrático. Encarei a capital com uma expressão sombria, mas parece que a capital não tinha realmente sofrido muitos danos. Não, seria mais preciso dizer que não tinha sofrido nenhum dano. Afinal, apenas a Federação e Lindeu sofreram com a chegada dos demônios. Os demônios haviam evitado completamente a capital. Lindeu estava sendo restaurada atualmente, então as pessoas de Lindeu provavelmente decidiram se mudar para cá porque era o melhor lugar para se viver. O fato de eu ver muitos aventureiros por aqui reforçava essa suposição. Assenti pois pude sentir a energia de Lindeu na praça da capital. A maioria dos aventureiros olhava para a carruagem que carregava a bandeira da Guilda Azul, mas eu não cobri as janelas para me esconder deles porque as janelas eram escurecidas. No entanto, aparentemente Kim Il-sung ficou incomodado com seus olhares, porque fechou arbitrariamente as cortinas. Ele está planejando fazer a carruagem viajar até o coração do Vaticano. Não, é muito provável que estamos bem na frente. Seria ruim revelar o retorno de Doon Kyong ao público, então o público não tinha ideia do que estava acontecendo, o que explicava sua surpresa ao ver as forças da Guilda Azul entrando na capital. Com Guilda Azul movendo sua base para a capital, obviamente, eles estavam curiosos sobre a identidade da pessoa na carruagem, mas estavam provavelmente fazendo suas próprias suposições. Porém, alguns deles definitivamente chegaram à conclusão de que o cardeal Lei Kyong estava na carruagem. Estou bem curioso. Sei que ainda era influente no sagrado país democrático, mas estou curioso para saber quanta influência eu tinha sobre o povo. Queria ver se as pessoas me receberiam e adorariam se eu aparecesse na frente delas. No entanto, a carruagem não se importava com meus pensamentos e continuava se movendo. Logo, parou, e senti que todos estavam saindo da carruagem, exceto eu. Tenho certeza de que já estávamos no coração do Vaticano. Certamente Kim Il-sung e os outros estavam explicando a situação aos membros do Vaticano. Quando abri um pouco a janela, vi o Papa Bazel e seus confidentes. O Papa Bazel parecia 30 anos mais velho em comparação com a última vez que o vi. Enquanto isso, Kim Il-sung ainda estava preocupado com o pior cenário, mas o Papa sentiu preocupado em resposta às palavras de Kim Il-sung, e começou a se aproximar da carruagem. Os cavaleiros o desencorajaram, mas ele gritou e afastou eles. Nosso Papa Bazel ainda é o mesmo de sempre. A porta da carruagem provavelmente se abriu, pois finalmente pude ouvir suas vozes altas. Deixe-me ir. Seus tolos. Se as palavras do espadachim da luz forem verdadeiras, pode ser perigoso. O que é perigoso são suas mentes podres, sua escória. Falei para me deixar ir. Papa Bazel. Sumam da minha vista neste instante. Sumam agora mesmo. Seus tolos inúteis. Pelo menos um dos cavaleiros deve ter caído no chão, pois ouvi um baque alto. É engraçado que um cavaleiro sagrado com estatísticas altas não conseguisse controlar um homem velho, mas era prova de que o Papa Bazel estava realmente agitado desta vez. Vi o Papa Bazel franzindo a testa enquanto corria em minha direção. Eu realmente espero que ele não tenha um ataque cardíaco. Achei que ele agarraria o coração e iria colapsar devido ao choque, mas na verdade ele parecia calmo. Ele me olhou com um olhar tranquilizador, e ficou claro que minha transformação não o estava afetando. Papa Bazel. Você se saiu bem. Você se saiu muito bem. Peço desculpas por visitá-lo com essa aparência. Ah, sua aparência não importa. O que é importante é que a luz dentro de você não desapareça. Não posso deixar a luz dentro de você desaparecer. Meus olhos veem que você ainda não perdeu sua luz. Papa Bazel. Já que você veio até aqui, então não há mais com o que se preocupar. A Deus está cuidando de você. Sim, tenho certeza disso. Neste momento, você consegue ficar de pé? Ele se aproximou para tentar me apoiar. Os cavaleiros sagrados que o seguiram atrasadamente tentaram impedir o Papa Bazel enquanto murmuravam o nome de Benigore, mas falharam. Na verdade, estava mostrando a eles que estava tentando evitar o Papa Bazel. Agia como se estivesse sujo e amaldiçoado. Estava mostrando a eles que não queria prejudicar inadvertidamente o Papa Bazel. Contudo,
Quando recuei desajeitadamente, ele deu um passo à frente para me apoiar. Nós vamos ajudar o cardeal Lei Qilong. Vossa Santidade, gaguejou um cavaleiro. Tenho certeza de que será mais confortável. Para o cardeal Lei Qilong, disse outro cavaleiro. Os cavaleiros sagrados o desencorajaram, mas o Papa Bazel não cedeu. Esqueça. Eu mesmo o levarei até a deusa. Tememos que ele possa prejudicar a deusa em seu estado atual, Vossa Santidade, disse um cavaleiro. Pelo segurança do cardeal Lei Qilong. Que tal pensarmos? Como ousam? É melhor vocês tomarem cuidado com o que falam, seus tolos podres. Suas cabeças estão repletas de demônios amaldiçoados. Isso é exatamente o que os demônios querem, seus tolos. Vocês não conseguem ver a luz dentro do cardeal Lei Qilong. Ainda não têm ideia de por que o cardeal Lei Qilong está assim. Ainda não sabem por que os demônios plantaram esse poder dentro dele. Seus tolos. Mas parece que suas mentes vazias estão repletas de demônios amaldiçoados. Tragam já minha arma. Eu mesmo vou esmagar o demônio nas mentes desses tolos. Regressor Instruction capítulo 529. Não me ouviram. Tragam minha arma. Uau! Escórias. Desgraçados possuídos pelo demônio. Como ousam falar bobagens? Como ousam? O que há de errado com ele? Sério? Na verdade. Chamem Helena, a inquisidora de heresia. Devo investigar suas mentes. Devo checar por mim mesmo se essas cabeças vazias de vocês estão repletas de demônios. Está tudo bem, Papa Bazel. Não há necessidade de ficar tão bravo. Eu entendo. Como eles se sentem, murmurei. Cardeal Lei Qilong. Eles estão falando honestamente porque se importam com a Deus de você. Entrar no santuário da deusa dessa forma. Definitivamente é. O que você está dizendo, cardeal Lei Qilong? A deusa Benigore não abandonou. Claro, ela não ia me abandonar. Se a necessidade surgisse, seria eu quem a abandonaria. Não fique assim. Só vamos. Não deixe que os comentários deles o afetem, e não há razão para ouvi-los. Esses idiotas só se importam com o que vem por fora. Por favor, não os repreenda muito. Tenho certeza de que eles têm suas razões. Kofi. Opa! Gritou Jungayan. Os cavaleiros sagrados estão apenas fazendo o trabalho deles. Por favor, acalme-se. E eu gostaria que eles me apoiassem. Sou realmente grato por acreditar em mim, mas... Pausei. Ponto. Tenho medo de causar mal. Olhei para os cavaleiros sagrados, e os vi caminhando silenciosamente em minha direção, parecendo tocados. Ficou claro que estavam refletindo sobre os seus erros. Uma cavaleira fraca tentava conter as lágrimas enquanto mordia os lábios. Eles eram apenas humanos. A luz que uma vez iluminou o continente estava ofegante por causa da maldição do demônio. Eles eram cavaleiros sagrados, então não tinham escolha a não ser dar uma opinião diferente. Contudo, eles realmente sentiam o mesmo que o Papa Bazel. Vossa Santidade. Se deixar o cardeal Lei Qilong conosco, faremos o nosso melhor para ajudá-lo, disse Laura. Melhor vocês fazerem o melhor. Se algo acontecer com o corpo do cardeal Lei Qilong, nunca vou perdoar todos vocês, ameaçou o Papa Bazel. Entendido, senhor, disse ela. Sentimos muito. Muito mesmo. E muito obrigada. Não precisa se desculpar ou me agradecer, senhorita Laura. Ela pareceu surpresa, provavelmente porque não esperava que eu lembrasse do seu nome. Na verdade, não memorizei o nome dela. Simplesmente li o nome dela que apareceu na janela de status, mas ela ficou tocada quando mencionei o nome dela. Eu. Sinto muito, ela pediu desculpas. Está tudo bem. Não precisa se preocupar. Os cavaleiros sagrados pareciam se arrepender do fato de terem duvidado de mim. Um desconhecido senso de responsabilidade cobriu seus rostos e parecia que eles acreditavam em mim mais uma vez. Não havia cena mais comovente do que uma cena de arrependimento. Sun Yong e Helena suspiraram aliviadas. Enquanto isso, Kim Sung não baixou a guarda. Não era óbvio por fora, mas posso dizer que ele estava tentando manter uma certa distância de mim. Há quanto tempo você está nesse estado? Não faz muito tempo, Papa Bazel. Minha visão repentinamente turvou. Honestamente, não me lembro. Tenho certeza de que não é muito diferente das informações que os cavaleiros forneceram. Entendo. Sinto muito por te preocupar. Não,
Por favor, não diga isso, Cardeal Lake Leong. Isso ocorreu porque eu não sou bom o suficiente no meu trabalho, então não posso realmente culpar ninguém. Deveria ser eu quem deveria pedir desculpas a você. Não se desespere. Não desista. A deusa te valoriza mais do que qualquer um. Não, não é só isso. As coisas que eu fiz antes. Ponto. Então você ouviu. Não ouviu os detalhes. Essa escuridão não é você. O Cardeal Lake Leong que eu conheço é a pessoa mais gentil e altruísta que já conheci. Ele também está disposto a tudo pela deusa. Isto é o que penso e sinto sobre você. Não ceda à escuridão, e eu já disse, certo? Ponto. Já disse que ainda consigo ver a luz dentro de você. Sou realmente grato por você ainda pensar assim. Depois de trocar várias falas com o Papa Basel, logo chegamos à estátua da deusa. Geralmente, parecia que fariam vários protocolos antes de entrar no santuário, mas todos foram ignorados por causa do Papa Basel. Ele acreditava que tudo seria resolvido assim que eu chegasse na frente da deusa. Se a luz dentro de mim já tivesse desaparecido, ele não teria feito algo assim. Claro, ainda era uma jogada arriscada para ele. Se eu fosse realmente do On Leong e conseguisse entrar no Vaticano atuando como se ainda fosse Leong da Luz, o Papa Basel estaria em perigo. Ele teria que renunciar ao seu posto atual, e tenho certeza que os cardeais o atacariam. Então, como eu poderia não ser grato a ele? Como poderia ver a Deus assim? A Deus irá perdoar e aceitar você, assegurou o Papa Basel. Eu estou com medo. Vamos entrar juntos então. Claro, você deveria vir comigo. Kim Sung também caminhou conosco com uma expressão sombria e cautelosa. Jungaian e Helena pareciam iguais. Galera. O clima me chamou a atenção. Estou realmente tocado. Notei que eles estavam preocupados com a possibilidade de Benigori se tornar hostil contra mim, e ficava óbvio pela forma como mordiam os lábios enquanto entravam no santuário. Eles começariam a comemorar se Benigori resolvesse o dilema, mas se ela ficasse furiosa por causa da minha condição atual, então eles não teriam escolha a não ser sacar suas armas. Uau, nosso Unsung até está disposto em transformar a Benigori em uma inimiga. Você é realmente incrível. Sim, eu sabia que você iria agir assim, Ayan. Ainda assim, estou agradecido. Não é Elone, então é compreensível que Helena haja dessa forma. Sim. Também estou agradecido por Eiyong. Vamos lá. Estávamos prestes a entrar no lugar mais sagrado de todo o continente, mas os membros do grupo pareciam que estavam prestes a entrar na masmorra mais perigosa. Até mesmo os outros membros da Guilda Azul assumiram posições silenciosamente, enquanto alguns deles garantiam discretamente uma rota de fuga. Muitos membros da Guilda dos Mercenários Vermelhos e até mesmo a Guilda Cisne Negro esperavam com a respiração suspensa. Benigori definitivamente não se voltaria contra mim, mas se ela fizesse uma coisa tão tola, ela sofreria muito dano. Aliás, ela não disse nada. Ela está ocupada agora. Tenho certeza de que ela está ocupada. Não sei o que estava acontecendo lá em cima, mas se ela estivesse preparando o PAT 2.0 e organizando informações relacionadas ao contrato, então é natural que ela não tivesse tempo para cuidar do mundo real. Se ela estivesse nos monitorando, ela já teria me enviado uma missão. Ela está ocupada, mas tenho certeza de que consegue ouvir as vozes daqui. A estátua de Benigori olhava para baixo para mim. Papa Basel começou a orar enquanto os cavaleiros sagrados cantavam sobre suas crenças e fé. Uma luz calorosa brilhava através do vitral, e era uma visão tão sagrada que realmente me senti impressionado. Benigori. Seu servo leal, Lake Leone, chegou. Gritei com todas as minhas forças na minha cabeça, mas não ouvi sua. Enquanto isso, o Papa Basel também chamava o nome de Benigori. A grande e benevolente deusa, seus humildes servos chegaram. Por favor, nos dê uma resposta para a situação que encontramos. Por favor, guie esses servos lamentáveis com sua bela voz. No entanto, a mulher nem respondeu. Isso não é considerado negligência. Se Benigori não falasse, a situação ficaria um pouco séria. Pensei em bater na estátua silenciosa que ainda não emitia nenhuma luz. Benigori, porra. Benigori. Salvei o continente do perigo, então não esperava que ela me ignorasse assim.
Franzi a testa e pensei que talvez seu verdadeiro objetivo durante todo esse tempo fosse se recuperar da falência, meu adorável Lei Keelong. Eu estou aqui. Estou aqui. Felizmente, a estátua finalmente emitiu uma luz fraca. Papa Basel e os cavaleiros sagrados olharam para a estátua em silêncio enquanto choravam de alegria, mas estava ocupado conversando com ela. Por que você está tão atrasada, Benigori? Eu tenho estado realmente ocupada ultimamente. É realmente irritante finalizar as coisas. Definitivamente não estava te ignorando ou negligenciando. Então não tenho nenhum mal-entendido estranho. E essa sua forma? Vírgula. Eu também tenho minhas razões, Benigori. Desculpe. É porque eu não sou boa o suficiente. Eu te desapontei. Espero que pare de ficar bravo. Você vai aceitar minhas desculpas, certo? Esqueça. Suas desculpas não vão me fazer sentir melhor. Na verdade, queria encontrar com você desde que acordei. Sinto muito, meu adorável Lei Keelong. Estava mesmo ocupada, e tive que me ausentar um pouco. Como sabe, mas também tenho que tratar do contrato. Vírgula. Isso é uma desculpa boa o suficiente aos seus olhos. Desculpe, mas você deve ter uma razão para vir aqui. Farei o meu melhor e usarei meus poderes. Além disso, gostaria de expressar minha gratidão. O que você precisa? Eu fornecerei, desde que esteja dentro do meu alcance. Vírgula. Não tenho realmente uma razão. Só quero, sim. Seu perdão. O quê? Foi pela paz do continente, mas ainda acabei prejudicando um pouco a Federação e Lindell. E também estou usando essa máscara agora, então quero ser perdoado por isso. Vírgula. Me perdoa, eu perdoo seus pecados. Não, assim não. Com total confiança. O que? Seu desgraçado maluco. O que você está dizendo? Você vai só aguentar? Porque é você quem está perdoando ele pelo caos que ele causou na Federação. Meu povo está sofrendo tanto. Vírgula. Quieta, Lauren. Você tem ideia de como isso é importante agora? Me desculpe, Lei Keelong. Você deve ter ficado surpreso. Você. Essa é a Lauren, a deusa guardiã da Federação. Vírgula. Se possível, gostaria de pedir perdão a ela, vírgula, seu desgraçado maluco. Uma luz mais brilhante envolveu o santuário. Regressor Instruction capítulo 530. A voz furiosa que soou em minha cabeça me fez vacilar, mas não me preocupei em reagir porque achei que Benigor impediria Lauren ou qualquer que seja seu nome, que fizesse algo drástico. Ela não ousaria me matar, pois o destino do continente estaria definido. Afinal, sua última esperança do sagrado país democrático e também o seu farol de luz. Ademais, Kim Sung e os heróis do continente a abandonariam, e eles também poderiam se tornar hostis aos céus. Posso ter certeza disso apenas vendo Kim Sung, que estava encarando cautelosamente a luz ofuscante. Mais importante ainda, os deuses precisavam de poder divino, então me matar seria basicamente se matar também. Eles estavam pensando em me recrutar também. Benigor e os deuses competentes estavam preocupados com a possibilidade de eu ir para o inferno e me unir a Belial. O ser de posição elevada que Benigor mencionou também disse que me queria, então como poderia Lauren, uma deusa que é mais fraca que Benigor, pode possivelmente me prejudicar? A menos que ela fosse louca, ela não ousaria me tocar, seu desgraçado. Você é um mero humano com uma alma nojenta. Como ousa zombar de uma deusa? Não tem medo do nosso castigo divino? Vírgula. Uma explosão de luz me envolveu e meus ouvidos começaram a zumbir. Também recuei para quando sua voz penetrou em meus ouvidos. Dei uma olhada no Kim Sung, e o vi tocando sua espada enquanto mordia os lábios. Fiquei estupefato com a visão. Tenho certeza de que ele sacaria sua espada e destruiria a estátua se algo drástico acontecesse. Não faça isso. Você tem que se conter, Kim Sung. É mais preocupante tornar o Vaticano um inimigo do que com Lauren. A luz era forte demais para fazer qualquer coisa, e era duvidoso se a deusa até me aceitaria em minha forma atual, então eu tinha que evitar fazer inimigos. Claro, isso não significava que eu faria o que Lauren queria que eu fizesse. Nunca cederia, meus oponentes eram os que tinham que ceder para mim. Mordi os lábios enquanto Lauren continuava falando besteiras, o que fazia a luz intensificar e me empurrar para trás. Parecia que ela estava gostando. Vou te mandar para o inferno. Imundo. Vírgula.
Tudo bem, bom. Vamos para o inferno. Vírgula. Tudo bem. Vou para o inferno se você quiser. Então vou para o inferno. Vírgula. Não preciso do seu perdão. Apenas vou para o inferno. Belial. Onde você está? Belial. Vírgula. Tudo bem, vamos com tudo, e não tenho mais nada a dizer a você. Você está por sua conta. Ouvi dizer que prejudicar diretamente os seres continentais é proibido para vocês, então não sei por que está agindo dessa maneira. Você tem poder divino suficiente para se recuperar caso receba uma penalidade. Deve estar tentando falir de novo. Mas você sabe melhor do que ninguém o que acontecerá se parar de receber meu apoio, né, Lake Leone? Não foi essa a intenção de Lauren. Não entenda mal. Vírgula. É a mesma coisa para você, Benigore. Você continua me chamando de seu adorável seguidor, mas não fez nada enquanto eu estava sendo intimidado. Eu me sacrifiquei para salvar o continente, e vim aqui para me arrepender pelos pecados que cometi. E agora, não vai me perdoar? Parece que sua doutrina sobre como seus seguidores serão perdoados se arrependerem era um monte de besteira, vírgula. Realmente acha que eu estarei disposto a subir se você me assustar assim? Meus pecados ainda não foram perdoados, então o que você fará se alguém pegar no meu pé por causa disso? E daí se eu tiver uma alma nojenta, isso significa que estou além da redenção? Você é tão mente fechada. Nesse caso, provavelmente é melhor virar um demônio. Isso tornará as coisas muito melhores para você, Lauren, você. Ainda não deve esquecer quem tornou possível para você e eu conversarmos assim. Eu salvei o continente, e está falando sobre como estou zombando de uma deusa. Pense bem sobre quem perderá mais se você se tornar minha inimiga. Desde a restauração da Federação até o santuário, não, apenas abandonar o santuário, acha mesmo que meus seguidores ficarão parados e não vão fazer nada? Vírgula. O que você vai fazer? Vai realizar um milagre? Vá em frente e tente. Vamos ver quem vencerá. Você tem uma má reputação entre o povo, então vamos ver quem terá mais facilidade na opinião pública. Me dê um mês, e vou garantir que todos vão tratá-la como a traidora que vendeu a Federação aos demônios, Lauren. Espere por isso, ninguém vai acreditar em você, seu desgraçado idiota. Tem certeza disso? Parece que você confia demais em seus seguidores, meu adorável Lake Leone. Acho que você está muito exaltado. Vamos acalmar um pouco. Se o que você quer é perdão, posso te perdoar quantas vezes você quiser. Se sim, para ser honesta, você realmente não precisa pedir perdão. Afinal, só fez tudo por nosso bem. É isso que Lauren está tentando dizer aqui. Ela só ficou surpresa, pois você está pedindo perdão quando não precisa ser perdoado. Esqueça, Benigore. Só vou para o inferno, Lake Leone. Lake Leone, pare de ser tão patética, Essa barata está sendo pretensioso porque você está agindo assim. Já é hora de puni-lo. Fique quieta, Lauren. Eu quero que você, até quando você planeja ser arrastada por esse humano nojento. Isso é tudo por você. Estou apenas falando o óbvio aqui, Lauren. Houve uma alta explosão. Não tenho certeza do que ocorreu, mas parece que Benigore decidiu atacá-la. Houve silêncio no rádio depois, então ficou claro que ficamos desconectados. Não faço ideia do que está acontecendo, mas posso deduzir. Parece que nossa incompetente Benigore era mais competente do que Lauren. Benigore definitivamente ficou preocupada que eu fosse para o inferno e me tornasse seu inimigo, então ela imediatamente agiu para impedir Lauren de falar. Eu realmente não quis dizer tudo o que disse antes, mas eu poderia fazer isso. Seria um pouco difícil, mas eu tinha uma grande chance de transformar Lauren em uma deusa demoníaca corrompida. A religião da Federação tinha caído, e eles tinham perdido sua base. Lauren não tinha mais templos, então ela teria que gastar mais poder divino para realizar um milagre ou fazer algo no continente. Considerando a quantidade de poder divino que Lauren tinha em mãos, realizar um milagre era quase impossível para ela. Os custos seriam ainda maiores se o Patch 2.0 fosse finalmente aplicado ao continente. Muitos de seus seguidores gritavam por seu nome enquanto choravam, mas ela não respondia, então quem ainda acreditaria nela? Estou convencido de que poderia transformá-la em uma traidora corrompida com apenas algumas palavras. Era fácil criar rumores, mas dar um fim exigia dezenas de provas e documentos. Para piorar,
Ela não poderia fornecer essas coisas porque faltava poder divino. A única coisa que ela podia fazer era emitir um pouco de luz e dar algumas missões para aventureiros. Ou seja, não havia como ela me derrotar se seguíssemos por esse caminho. Por outro lado, Benigori parecia ter finalmente aprendido a agir como uma deusa. Eu a eduquei muito bem. Mesmo. Não tenho certeza se é porque já estávamos trabalhando juntos há um bom tempo, mas ela se tornou perspicaz. Posso dizer que ela havia mudado porque estava tentando impedir que Lauren piorasse a situação. Era como ver um novo funcionário ingênuo se adaptando à empresa. Logo, ouvi a voz de Benigori mais uma vez e notei que Benigori deve ter aplicado as leis da natureza. Uni, sniff. Vírgula, pare de chorar, e eu não sou sua Uni. Peça desculpas ao adorável Leiki Yongja, sniff. Vírgula. Isso mesmo, você não vai se desculpar, Uni. Vírgula, descule, Leiki Yong. Tenho certeza que você ficou surpreso. Ela é um pouco ingênua, então eu apreciaria se você pudesse perdoá-la com seu coração. Farei o que puder para te dar o que você quer. Agora, vá logo e peça desculpas. Me desculpe. Cometi um grande erro. Sniff. Por favor, me perdoe. Sente-se melhor, Lei Qilong. Ponto. Você não pode perdoá-la por mim? Estamos indo bem até agora. Tenho certeza de que você não quer que as coisas piorem a partir daqui, e podemos acabar trabalhando juntos no futuro. Então não forcemos as cartas um do outro. Sim. É verdade. Francamente, não quero fazer isso, mas aceitarei o pedido de desculpas por você, Benigori. De qualquer modo, ela tem que me perdoar por meus pecados. Isso é justo, não acha? Como disse antes, a Lauren deve me perdoar pessoalmente. Lauren ainda não tem muito poder divino. E não tem o luxo de ter um retentor. Não será diretamente dela, mas acho que posso fazer a forma usando luz. Tudo bem. Está tudo bem, desde que eu possa ver você ou Lauren. Por favor, faça isso rapidamente assim que estiver pronta, pois os outros estão esperando. Vou fazer agora mesmo. É o seu pedido, afinal. Não sei sobre os outros, mas é justo para mim perdoar seus pecados imediatamente. Sim, isso é ser certo. Mas, vírgula. Você não precisa se preocupar com a situação depois. Garantirei que você recupere, como esperado. Sou sempre grata. Está bem. Não estou fazendo isso só por mim. É pelo continente inteiro. Então, pelo continente, você também deve trabalhar com o Bel. Vamos logo começar. Aparentemente, Benigori realmente não queria que eu mencionasse Belial porque ela rapidamente mudou de assunto e começou o espetáculo. A luz brilhante que preenchia o santuário desapareceu abruptamente. As expressões do Papa Bazel e dos cavaleiros sagrados ficaram sombrias. Kim Sung e os membros da guilda morderam os lábios. Ficou óbvio que eles achavam que algo havia dado errado, mas começaram a relaxar quando a luz retornou novamente ao santuário. A luz até se transformou em Benigori. Claro, sua figura era menos vívida do que sua forma perfeita durante sua feroz batalha contra Belial, mas ainda dava um ar misterioso. Os cavaleiros sagrados e os outros ficaram definitivamente tocados com a visão, pois suas vozes ecoaram no santuário. Deus a Benigori. O Papa Bazel até derramou lágrimas de alegria. Até a deusa Lauren. Os cavaleiros sagrados ficaram surpresos ao ver Lauren, a deusa guardiã da federação. Certifiquei-me de parecer frágil diante das deusas. Benigori e Lauren espalharam um caleidoscópio de luzes e falaram: eu perdoo seus pecados, Sniff. Eu perdoo seus pecados. A luz me envolveu, e imediatamente ativei a troca de classe para alterar minha classe. Pude sentir meu físico mudando para se adequar ao poder divino. Sério, quem ainda vai me criticar? É bem verdade que eu havia cometido pecados, mas as deusas me perdoaram, então senti como se todos os meus pecados tivessem sido lavados. Finalmente, posso entender por que muitas religiões enfatizam o arrependimento. Não havia nada mais gratificante do que ser perdoado por seu Deus. Eu perdoo Lei Qilong. Senti como se meu corpo e minha alma estivessem transbordando de luz. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.